Boa noite a todos. Coloque a mão no coração. Feche os olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é sempre com alegria, com gratidão, que nós nos colocamos em oração na Tua presença, neste lugar, neste templo consagrado a Ti, nesse lugar de oração, onde a cada dia, meu Deus, nós temos podido ouvir a Tua voz e com isso temos tido a oportunidade de crescermos, de mudarmos, meu Deus, de lidarmos com cada situação que precisamos reparar, confessar, meu Deus, deixar para trás da forma certa. Então, meu Deus, obrigado pela obra que o Senhor tem feito, pela pressão que o Senhor tem nos dado, através da Sua palavra, como foi dito pela nossa liderança, nós vemos essa pressão da parte do Senhor para crescermos, para nos fortalecermos, para nos separarmos, nos purificarmos, nos santificarmos. Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus, para que cada um que está aqui, que entrou nesse propósito, compreenda, meu Deus, o caminho que deve percorrer, para então viver aquilo que projetou. Sim, o Senhor tem coisas grandiosas, os Teus planos e propósitos são grandes, são poderosos, estão além da nossa imaginação. A Tua palavra diz que o Senhor faz, o Senhor opera infinitamente mais além do que pedimos, pensamos, sonhamos. Então sim, o Senhor quer nos elevar a um nível que ainda não atingimos, quer nos colocar em lugares altos, quer que brilhemos como nunca. Sabemos que o mundo mudou, polarizou, e as trevas estão cada vez mais densas, escuras. Mas esse é o momento para a igreja brilhar, esse é o momento para cada um de nós brilharmos como astros nesse mundo de trevas. Isso não vai ser possível sem um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro, sem um conhecimento revelado do Senhor. Por isso eu peço, meu Deus, revela-se a nós, coloque em cada coração, meu Deus, uma sede, uma fome por Ti, porque nós os conhecemos a partir do conhecimento revelado do Senhor. Nós nos tornamos aquilo que fomos originalmente criados para ser, a partir desse conhecimento revelado do Senhor. Então, eu oro, meu Deus, para que cada pessoa que está aqui não aceite ser apenas, meu Deus, um frequentador de igreja, cumpridor de regras, um trabalhador apenas, porque o Senhor está à procura de adoradores, de verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. O Senhor está à procura de Daniéis, o Senhor está à procura de Davis, o Senhor está à procura, meu Deus, de pessoas que lhe dedicam totalmente o coração, de pessoas não perfeitas, mas de pessoas que desejam e buscam, mais que tudo, agradá-lo, honrá-lo, servi-lo. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos a viver para uma coisa só, viver uma vida intencional, uma vida com propósito, uma vida que vale a pena ser vivida, que é a vida com propósito. E o propósito de todos nós, meu Deus, é servir ao Senhor, honrar o Senhor, temer o Senhor, obedecer o Senhor. Que esse desejo cresça nos corações, que a cada dia possamos, meu Deus, nos separar mais, nos voltarmos inteiramente, de forma inteira, integral ao Senhor. É isso que o Senhor busca,
É isso que o Senhor espera, que a cada dia, como ouvimos no domingo, sejamos capazes de quebrar o vaso e derramar aquele perfume caríssimo, o nosso melhor diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Perdoa as nossas falhas, erros e pecados. Se de alguma forma nós te entristecemos, seja com palavras, com pensamentos, sentimentos, atitudes, nós pedimos perdão, pedimos misericórdia, pedimos que nos cubra com o teu sangue. O teu sangue, meu Deus, cobre as nossas transgressões, purifica-nos de todo mal, de toda impureza, de toda imundície. Então, passa do teu sangue agora e que não haja nenhum impedimento, nenhum obstáculo para a manifestação do Senhor aqui. Assuma o controle, a direção desse culto, meu Pai. Cada um que está aqui veio para te buscar e clamar ao Senhor em favor da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. E eu peço, atenda os clamores, responda a cada um. Já nesse início de ano, meu Deus, se mostra grande, forte, poderoso, como nós sabemos e cremos que o Senhor é. Eu tomo posse de um trabalho poderoso e entrego tudo nas tuas mãos agora e agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela honra e pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Amém e graças a Deus, amém. Sentem-se, por gentileza. Vamos falar mais da palavra que Deus nos deu ontem, que quem esteve aqui lembra que o título foi A Cura para a Vida. Em Crônicas 31:20, diz assim, 2 Crônicas: Assim o rei Ezequias organizou a distribuição em todo o Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro, diga comigo, aos olhos do Senhor, seu Deus. Então, esse é um detalhe importante que não pode passar batido. Ele não fez o que era bom, certo, verdadeiro aos seus olhos, aos seus próprios olhos, mas aos olhos do Senhor. Então nós temos que sempre nos dar o benefício da dúvida, no sentido de nos examinar, de nos avaliar, de nos julgarmos. Nós não podemos e não devemos julgar os outros, mas o Senhor diz que nós devemos nos examinarmos. E diz que aquele que julga está em pé. Então, você que julga, você que faz esta avaliação da sua condição espiritual, se você realmente está agradando a Deus ou não, não cabe a mim, não cabe a ninguém dizer, né, se você está fazendo o que é certo, derramando o seu melhor. Por exemplo, nós estamos num propósito. O propósito, assim como todos os demais, são clamores diários, é todos os dias. Hoje, por exemplo, é perceptível que muitos não estiveram aqui. E a minha referência precisa ser a palavra e aqueles que venceram. Porque o sábio, ele aprende com os acertos e os erros dos outros. Eu não posso tomar como referência alguém que está no mesmo nível, talvez até abaixo do que eu, mas alguém que está acima. Né? Se eu quero uma grande vida, uma vida poderosa, bem-sucedida, eu vou olhar para o derrotado? Eu vou me espelhar no fracassado? Não, eu vou procurar, né, saber quem venceu, quem viveu essa vida. Né? Eu vou me inspirar nessa pessoa, eu vou tomar essa pessoa como exemplo.
E foi o que Ezequias fez. Ezequias teve essa atitude, tendo como referência ali mais próxima o seu pai, o rei Acás, que devastou com a nação de Israel, corrompeu, levou à idolatria. Quando Ezequias assumiu, pegou uma bagunça, o povo corrompido, o povo contaminado, altares para tudo quanto é lado, culto a Deus já não existia. Esta era a situação da nação santa, totalmente corrompida. Ezequias tinha tudo para repetir, como nós vemos muitos na Bíblia fazendo isso, repetindo a história do seu antecessor, repetindo a história do seu antepassado. Mas Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio, diga livre-arbítrio, e você sabe o que significa isso, né? Essa liberdade para escolher. Então você escolhe, você decide como vai viver, no que vai pensar, no que vai acreditar, no que vai reter. Eu posso reter a ofensa, a amargura, eu posso reter o relatório negativo, eu posso reter sim ou não? Mas eu também posso reter a paz, eu posso reter também a palavra de Deus, aquilo que me levanta, me edifica, me impulsiona. Eu escolho com o que vou ficar, no que vou pensar, o que vou falar, como vou viver a minha vida, em quem eu vou me espelhar. Ezequias é a prova disso. Ele tinha tudo para fazer como pai. Né? E se você seguir a história, você vai ver, por exemplo, que Manassés filho de Ezequias, podendo reter o que havia de bom em Ezequias, porque lamentavelmente no final Ezequias deixou o orgulho tomar conta, recebeu aquele aviso, né, aquela palavra do Senhor: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. E ele, orando a Deus, teve uma resposta imediata de Deus, dizendo que ele teria mais 15 anos, venceria a Síria, tal. Só que Deus deu esse tempo a mais para fazer justamente o que ele havia dito, colocar a casa em ordem, não fez. Aí foi mostrar para um rei a sua glória, a sua honra. Ou seja, o tempo que Deus deu a ele, que era para uma finalidade, ele usou para outra, para se exaltar, né? Não colocou a casa em ordem, e um dos piores reis de Israel foi o filho de Ezequias, foi o Manassés, aquele que fez coisas tão terríveis, tão abomináveis, que foi levado com um gancho no nariz, né? Cativo com um gancho no nariz. Está aí, ó. Essa é a palavra que ele recebeu a ordem. Ele não aproveitou. E o seu filho fez tudo diferente, mas no sentido negativo. Ele tinha um bom exemplo do pai, né? Foi muito bom para a nação, mas foi outro que errou, que falhou na condução da família, na condução do filho. Percebe-se que o filho sofria com uma rejeição, porque ele passou a vida desconstruindo o que Ezequias fez. Ezequias passou limpando a sujeira do seu pai Acás, e o Manassés passou a sua vida inicialmente desconstruindo tudo aquilo que Ezequias havia feito de bom para a nação de Israel. Né? Depois ele se arrependeu e passou o resto da vida consertando o que fez de errado. Mas o que eu quero mostrar para você é que nós escolhemos, né, o que vamos reter, com quem vamos nos parecer,
Nós repetimos história até o dia que decidimos no coração, diga no coração. Então tudo depende disso, de uma decisão interna, uma decisão no coração. Você repete história talvez fracassada, até o dia que você diz, chega, basta, né? Cansei de perder, aquela palavra que o Esaú ouviu, o dia que você não suportar mais esse jugo, você mesmo vai arrancar. O dia que você estiver cansado, gemer, sofrer, você vai tomar as decisões necessárias, você vai arrancar do seu pescoço esse jugo. Então, não está errado afirmar que uma pessoa geme, sofre, padece, até o dia que ela decide mudar. Mas decide no coração, porque a decisão tem que ser interna. Né? A decisão tem que ser interna, tem que haver uma mudança de dentro para fora, não aquela mudança gerada por motivação. Isso é um ponto que tem que ser visto, tem que ser observado, porque muitos entram num propósito por conta de necessidade, por conta de um desejo, por conta de um sonho, né? Então se comprometem com Deus e a motivação não é a motivação não é a motivação pura, não é a motivação correta. Falta ainda em muitos convicção. Entendeu? Que motivação Daniel tinha para tomar a decisão que tomou na Babilônia? De não comer da comida do rei, não beber do vinho do rei, de se abster daquilo que havia de melhor. Que motivação externa ele tinha? Nenhuma. O que o levou àquela decisão? Uma convicção interna, identidade, ele sabia quem ele era. E nós já ouvimos, já aprendemos. Você só descobre quem você é em Cristo, a partir de um conhecimento revelado de Deus. Então, sem um relacionamento com Deus, sem um conhecimento revelado, falta identidade, você tende a ser influenciado pelo meio, pelas pessoas, né, pela cultura, mas quando você sabe quem você é, críticas, opiniões, ataques, ameaça, pressão, tentação, né? Você vê que Jesus foi tentado na sua identidade. Lembra quando Satanás chegou dizendo, se tu és o Filho de Deus, lembra disso? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Né? Se você realmente é, Jesus não tinha que provar, não provou, né? Não se sentiu ali tentado a provar alguma coisa, porque ele sabia, há pouco ele tinha ouvido do Pai, este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. E é interessante isso, que às vezes a gente ouve uma palavra e na sequência algo acontece, uma situação surge, às vezes o diabo usa uma boca para arrancar aquilo que você ouviu, para desacreditar você daquilo que você recebeu de Deus. Então, esteja sempre atento, porque às vezes você recebe uma palavra, recebe uma direção, e às vezes ao sair da igreja, você se depara com situações onde você pode fazer, se não estiver atento, o contrário daquilo que você acabou de ouvir, de receber, talvez até de declarar, né? Decidir no seu espírito. Então, esse é o meu filho amado. Depois Satanás vem e diz, se realmente tu és, transforma essa pedra em pães. Só que Jesus sabia quem era, não deu papo para a serpente, né? Resistiu ao mal, a todas as investidas, e saiu dali, sendo servido pelos anjos. Então, nós precisamos de um conhecimento revelado, nós precisamos de identidade, nós precisamos de convicção. Não apenas de uma motivação externa. Então, no início de uma caminhada com Cristo, no Evangelho, é normal você se voltar para Deus pelos motivos errados. Você buscar a Deus
com a motivação errada. Talvez até por falta, né, dessa revelação, desse entendimento. Né? Então, o que me motiva é a mudança, o que me motiva é a solução de uma situação, o que me motiva é uma cura, é uma porta aberta, é a restauração da minha casa, da minha família. E nós temos que estar em Deus, por aquilo que Ele é, por entender que o propósito da nossa vida, como ouvimos no domingo, o propósito da nossa vida é servir, é honrar, é temer o Senhor. O resumo da vida de Davi foi esse. Ele serviu a Deus, ele cumpriu com o seu propósito em sua geração. Então nós estamos aqui para isso, em primeiro lugar, agradar a Deus, honrar a Deus, servir ao Senhor, cumprir com o seu propósito em nossa geração. Amém, gente? Então, avalie isso, o que te motiva. Essas perguntas foram feitas no domingo. Por que você está aqui? Quem guia a sua vida? O que guia? O que move você? Essas coisas importam muito. É o que, na verdade, importa para Deus. Muito mais do que o que eu estou fazendo aqui fora. Mas o que Ele está enxergando dentro. É pelo que Ele vê dentro. É pelo que nós fazemos no secreto. É por aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Que Deus nos honra, nos promove ou não. Então todos os dias nós temos que fazer esse exame, esse autoexame. Provem-se para ver se vocês estão na fé. Examine-se. Aquele que julga que está em pé, observa se realmente está. Porque nós temos dito que esse é o tempo onde haverá sim essa separação. Né? A colheita já começou. E vai ficar nítido quem é trigo, quem é joio. Vai ficar nítido quem é trigo, ou seja, aqueles que respondem ao chamado de Deus, e aqueles que não se arrependem. Aqueles que não atendem a esse chamado para mudar, para se arrepender, para se voltar para Deus. Então, vamos levar isso muito a sério. Deus tem batido desde o início do ano nessa tecla. É preciso separação, consagração, santificação. Os mornos não resistirão, e morno é aquele que está dividido, né? Um pecar, um pelar, aquele que ainda não é inteiro, não está inteiro. E Deus está à procura desses, do pequeno fiel, daquele que lhe dedica totalmente o coração, daquele que já tomou uma decisão no coração. Não importa o preço, não importa o que eu tenha que fazer, o preço que eu tenho que pagar. Eu vou pagar o preço certo. Eu vou honrar a Deus. Prefiro ir para a fornalha, prefiro ir para a cova, mas não vou quebrar princípios. Não vou a qualquer preço. Não vou me vender. Não vou ceder à pressão do mundo, da cultura. Vou ficar com a palavra. A reforma, a cura da nação se deu por uma reforma espiritual. A cura para a nação foi uma reforma espiritual realizada, né, com muita dedicação. Está aqui, 21. Em tudo que fez o serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei, aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou o seu Deus, diga, de todo o coração. Repita comigo, como resultado, foi o quê? É o que todos nós queremos. Sermos muito bem-sucedidos. Todos nós queremos isso. Sucesso, vitória, plenitude. Esse resultado aqui foi consequência, diga comigo, de buscar a Deus de todo o coração. E, voltando no versículo anterior,
de fazer o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor. Então, lembra que no tempo dos juízes, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Naquele tempo, cada um fazia o que lhe parecia certo. Aí você vai ler o livro de Juízes, você vai ver que o povo vivia nesses altos e baixos, né? Quando fazia o que era certo aos olhos de Deus, Deus ia lá, resgatava, restaurava, restituía, livrava o seu povo da mão dos seus opressores, seus inimigos, levantava um juiz, né? Levantou Jefité, levantou Débora, levantou Sansão, Otoniel e outros, né? Que foram instrumentos ali para livrar o povo, levantar o povo que estava subjugado. Mas você vai ver o povo preso dentro desse ciclo vicioso. Então logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que o Senhor reprova. Então esse eu acho que é o último versículo do livro de Juízes. Naquela época não havia rei Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E por conta disso, por não estarem totalmente submissos, por não haver dentro deles convicção, porque quando não há convicção é isso, eu estou no aperto, estou na dificuldade, eu estou debaixo de um jugo opressor, eu estou sem saída, o que eu vou fazer? Eu vou me voltar para Deus, só tenho uma saída, buscar a Deus. Então eu tenho uma dor, um problema me motivando, e é isso que Deus não quer. Deus não quer que o seu povo viva dessa maneira. Sabe, dependendo de algo externo ali, para levá-lo seriamente, levar a sua palavra seriamente, né? Nabucodonosor não precisava ter pastado literalmente como animal, para se humilhar. Ele teve 1 ano, ele foi advertido, ele foi aconselhado por Daniel, a quem ele considerava em autoestima, um homem de credibilidade, mas ele não quis se humilhar, ele se via como um Deus, e pastou como animal, para reconhecer que não passava de um simples ser humano. Você acha que é um Deus? Então eu vou te deixar na condição de um animal, vou arrancar o teu juízo, você vai comer capim com os bois. Nada disso era preciso. Bastava ele fazer o que ele fez, infelizmente, depois de toda aquela humilhação, aquele tempo de humilhação, quando Deus recobrou o juízo, ele já louvou o Senhor, reconheceu a soberania de Deus. Então, às vezes, as pessoas vivem muitas coisas que poderiam poderiam evitar. Passam por muitas coisas que não precisariam, se fizessem como Ezequias. Espera aí, deixa eu olhar na história quem agradou a Deus. Deixa eu procurar na história quem realmente foi bem sucedido. Que eu estou olhando aqui para meu pai não foi. Acais, meu pai, não serve de modelo para mim. Não quero repetir a história dele, não quero ser como ele, não quero fazer como ele fez. Então, ele buscou na história, ele estudou certamente sobre Davi. Ele estudou sobre Davi. E ao estudar sobre Davi, ele foi identificando aquilo que agrada a Deus. E fazendo a mesma coisa, seguindo os mesmos passos, teve como resultado sucesso. Foi muito bem sucedido. E vamos lá então para Crônicas 29, versículo 1. Ezequias tinha 25 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Então ele buscou na história alguém, que agradou a Deus, que teve sucesso,
Quem mais agradou a Deus? Quem foi o homem que mais agradou a Deus? Ele encontrou Davi, homem segundo o coração de Deus. Nós já falamos que a Bíblia é um livro de arquétipos, né, de modelos, e esse é o modelo. Davi é o modelo de adorador que devemos, é o modelo de adorador que nós devemos ser. Davi foi um apaixonado por Deus. Davi, diferente do Saul, quando pecou, não se preocupou se teria alguma perda material, se a sua credibilidade, honra, fama, status seria comprometido. Você vê que essa foi a preocupação do Saul, mas não foi a preocupação do Davi. O que pesou para ele, o que pesava para ele era viver sem a presença de Deus. Eu não posso viver sem a tua presença. Não me expulses da tua presença. É a oração que ele faz. Então, ele errou, não pouco, mas por que foi chamado de homem segundo o coração de Deus? Porque seu coração pertencia a Deus. Porque o que ele fazia posteriormente agradava a Deus. Eu ainda dizia isso para uma pessoa hoje, que veio falar, né, de um erro que cometeu e tal. E eu falei para ela o que já havia dito para outra pessoa também, que havia confessado erros que havia cometido. Essa atitude pesa mais do que o seu erro, porque você teve a iniciativa, a coragem, a humildade de vir, de falar, de colocar para fora, de reconhecer, de admitir, de pedir perdão. Né? Quem não erra? Como Jesus disse, quem não errou, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou? Né? Quem de vocês aí, que está aí, pronto para apedrejar essa mulher? Começa então pelo que não errou, não pecou. Aquele que nunca pecou pode atirar a primeira pedra. Todos largaram, todos deixaram. Porque não tinham o erro, talvez daquela mulher, mas tinham outros. Talvez até piores. Né? Mas sabiam esconder. Ela foi pega. Né? No ato ali, então, como eu não sou pego, como ninguém sabe, então eu sou melhor, eu posso julgar e posso apontar. Não. Eles se retiraram porque ali tiveram consciência que não eram melhores do que aquela mulher e carecia da mesma misericórdia que Jesus estava demonstrando para com aquela mulher. Então, nós precisamos ter essa coragem na vida, né? Essa humildade para reconhecer, admitir, confessar, reparar. Nós temos. O que diferenciou Davi de Saul foi isso. Né? Ambos erraram, Davi talvez até mais que Saul, só que Saul sustentava o seu erro, queria convencer que o errado estava certo. Davi reconhecia o seu erro e não repetia. Então seus erros não eram do coração. Então Deus está atento a isso. Logo no primeiro mês, o primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Se ele reabriu as portas, é porque as portas estavam fechadas, e com portas fechadas significa que não havia culto, não havia adoração, não havia sacrifícios, né? Não havia ofertas, porque o templo estava fechado. Então não havia adoração, culto ao Senhor. A primeira coisa que ele fez foi
restaurar aqui o templo, começando por esse ato, restaurar as portas do templo, reabrir e consertar as portas do templo que estavam fechadas. E aí trazendo para nós, a mensagem que nós temos aqui é que se a mudança não acontecer na mente, porque a palavra antes de descer o coração, ela passa pela mente, a mente é a porta do coração. Por que a palavra muitas vezes não é guardada, não é retida no coração? Porque quando chega aqui, os pensamentos, os achismos, o raciocínio da pessoa, que às vezes nem é da pessoa, né? A maneira dela pensar é a maneira que ela aprendeu com alguém, que ela pegou de alguém. Tudo isso se sobrepõe à palavra. Ela não crê, ela pensa, não é bem assim, né? Não precisa disso tudo. E isso precisa ser levado a sério, porque quando Jesus estava lá naquele jantar na casa do Simão, né? Ele estava ali com pessoas que, teoricamente, reconheciam Jesus como Messias, como Filho de Deus, né? Mas quando viram, ele e outros ali, viram aquela mulher quebrando o vaso, derramando aquele perfume caríssimo, qual foi a fala, o pensamento, a reação de todos ali? Ficaram indignados, porque a mentalidade era, isso é um desperdício. Aquelas pessoas estavam com Jesus, mas quando viram alguém se derramando o seu melhor, ficaram indignadas e disseram: isso é um desperdício. Isso é um desperdício. O Simão, que era um ex-leproso, olhou para aquela mulher, olhou para aquela cena e ainda disse, né, se ele soubesse quem está tocando nele, que é uma pecadora, se ele soubesse quem ela é, né, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então observe que quem disse isso era um fariseu. Talvez o fariseu que havia convidado disse a si mesmo. Ele tinha convidado Jesus. Quer dizer, ele recebeu Jesus na sua casa, mas a mente não era renovada. A mente não tinha sido renovada. Ainda havia, né, um espírito ali, julgador, crítico. E não é diferente hoje. Muitos estão com Jesus, estão na igreja, mas a mente ainda não foi renovada. O comportamento não foi mudado. E às vezes quando vê um crente de verdade, tendo uma atitude boa para com o Senhor, para com o reino, né? Demonstrando realmente, porque o que importa é isso, não é o que eu falo, mas os meus frutos, o que eu faço, as minhas obras. Pelo fruto se conhece a árvore, o que pesa para Deus é isso. Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Então aquelas pessoas, teoricamente, amavam Jesus. Jesus foi convidado pelo fariseu, mas olha o que estava dentro dele. A reação que a atitude daquela mulher causou em muitos, indignação, é um desperdício. Muitas pessoas que, quando a pandemia surgiu, se levantou contra a igreja, cristãos se levantaram contra a igreja, cristãos se opuseram, né, a uma atitude, a um comportamento que deveriam estar tendo. Quem está acompanhando, pessoal? Se opuseram, criticaram, discordaram, falaram mal de uma atitude que se esperava deles.
É um cristão? É um crente? É que tá, né? Jesus dividiu, né? Sempre nós vemos na palavra Jesus pregando a multidão, diga multidão, e aos discípulos. Você é multidão ou você é discípulo? Está difícil, hein? Eu não senti firmeza, não. Você é multidão ou você é discípulo? Melhorou um pouquinho. Então, Jesus pregava a multidão aos discípulos. Né? Tinha dois grupos ali, muitas vezes. A multidão, né? João Batista, Herodes gostava de ouvi-lo. Herodes gostava de ouvir João Batista pregar. Mas quando foi conveniente, pediu a cabeça dele. Então não é porque eu estou aqui, porque eu recebi Jesus, que eu gosto de ouvir, eu sou um simpatizante da palavra, que realmente a palavra existe dentro de mim. Me move, me guia, me dirige. Está entendendo? Nem sempre. Então, quantas vezes tinha ali fariseus ouvindo Jesus pregar e até vendo milagres, mas no íntimo raciocinando quem ele pensa que é, para falar desse jeito, questionando as atitudes de Jesus, as falas de Jesus. Quantas pessoas que precisam olhar para dentro. A mudança começou dessa forma, reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Então nós somos o templo do Espírito Santo, a mente é a porta do coração, e para a palavra realmente ser retida, guardada, ao você ouvi-la, ao chegar na tua mente, você tem que crer no que está ouvindo. Você tem que crer e levar cativo cada pensamento, argumento, raciocínio, levar cativo a palavra. A palavra tem que sobrepor. Você tem que guardar no teu coração. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça, do lado leste do templo. Então, se mandou chamar é porque não estavam onde deviam estar. Não estavam no templo, o templo estava fechado. Então, onde estavam? Onde estavam os sacerdotes? Onde estavam os levitas? Vamos lembrar de uma palavra recente agora, acho que foi no segundo domingo, ou acho que foi domingo retrasado, aquela palavra dos 3 jovens na fornalha, aquela fala do Nabucodonosor é para a igreja hoje. Quando Nabucodonosor viu que havia 4 homens andando no fogo, ele se aproximou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam para fora. Saiam para fora. Eu creio que essa fala do Nabucodonosor é o chamado de Deus para a igreja hoje. Servos do Deus Altíssimo, apareçam. Saiam para fora. Deus tem chamado a sua igreja para brilhar. Deus quer derramar literalmente essa unção que te fará no mínimo 10 vezes mais em sabedoria, em conhecimento, em poder, em coragem, ousadia, em criatividade, que vai fazer você se destacar, passar na frente de muita gente. E através desse crescimento exponencial, fora do comum, você vai chamar a atenção das pessoas para Deus. O nome do Senhor vai ser visto, reconhecido na sua vida. Deus quer que através das nossas vidas, pessoas sejam impactadas, como Nabucodonosor foi por Daniel, foi pelos 3 jovens. O homem mais poderoso da terra foi impactado. Nós vemos Nabucodonosor se curvando diante de Daniel, porque viu Deus na vida dele. Então, é o tempo, né? As trevas estão cada vez mais densas. A Bíblia fala que as trevas cobrem
a terra, mas sobre nós, diga, sobre mim, resplandece a glória do Senhor. Então tem trevas por toda parte. O mundo não vai melhorar, mas isso não tem que nos causar temor, a não ser que não temamos a Deus. Quem não teme a Deus teme tudo, mas se você teme a Deus, e como Ezequias, né, tem com todo o seu esforço aí buscado a Deus de todo o coração, você não tem que temer o amanhã, temer os acontecimentos, temer o que está por vir, porque em toda a história, o crente, o justo, o povo de Deus, né, sempre foi guardado, preservado, né, a diferença sempre existiu e vai continuar existindo. O povo de Deus não padece. Né? 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Mandou chamar, ouçam, olha só, mandou chamar sacerdotes e os levitas, para se encontrar com ele na praça do lado leste do templo. Aí no 5, ouçam-me levitas. Ele não diz ouçam-me sacerdotes e levitas. Ele diz, ouçam-me levitas, o que significa, e nós vamos ler isso no final, que os levitas responderam mais rápido. Os levitas compareceram. Os levitas responderam mais rápido. Os levitas se purificaram primeiro. E os levitas estavam abaixo dos sacerdotes. Então isso tem que mexer conosco, porque isso pode acontecer. Sabe aquela palavra? Os últimos serão os primeiros. Isso pode acontecer. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E assim muitos que chegaram primeiro, verão outros passarem na frente. Porque para Deus nos abençoar, Ele não avalia tempo de igreja. Eu estou há tantos anos na igreja. Eu faço a obra há não sei quanto tempo. Talvez de 20 anos. Quanto tempo foi aproveitado? Quanto tempo foi contado? Quanto tempo serviu com o coração inteiro? Talvez eu tive aquele início, como nós vemos na Bíblia, muitas pessoas tendo um bom início, começando muito bem. Né? O próprio Ezequias aqui, Uzias, muitos começaram bem, né? Dedicados, sensíveis à voz de Deus. Uzias, ele não dava um passo sem a instrução do profeta, do sacerdote. Mas depois que se tornou famoso, se tornou orgulhoso também. E aí podia ter 80 sacerdotes, fora o sumo sacerdote, confrontando ele, dizendo que ele estava errado, que ele não recebia bem. Antes bastava um dizer para ele, faz assim, siga assim. Ele era instruído pelo sacerdote, se não me engano, nos dias de Zacarias, não lembro agora qual era o sacerdote no início. Mas depois que atingiu, né, a sua fama se espalhou, se tornou muito poderoso, porque Deus o abençoou, já não tinha mais essa abertura, essa sensibilidade, essa humildade. E a gente tem que tomar cuidado com isso, para não piorar com o tempo. A ideia é que você melhore, que você cresça, que a cada dia você se pareça mais com Deus, seja mais humilde, mais quebrantado, sirva mais, não sirva menos. Mas tem gente que um pouquinho que sobe, ele já acha que não tem que servir, ele vai abandonando, ele vai deixando, né? Ele vai adotando essa mentalidade, é um desperdício, é desnecessário, não é preciso. Quantas vezes você já ouviu aqui a bispa dizer de pessoas que quando chegaram, naquele ano se comprometeram, tiveram o ano da vida, porque não perdeu o jejum, não perdeu o propósito, sabe? Seguiu a risca, aí no ano seguinte, para começar já não começou o ano de joelhos.
né? Estou abençoado, agora eu posso viajar, eu posso. Pode, mas não dá para organizar fora de propósito. Quantas vezes tem que ficar acudindo pessoas que negligenciaram? Isso é uma negligência. Dependendo do meu nível de consciência, uma atitude como essa, a bispa ainda disse isso no comecinho do ano. Quem esteve aqui vai se lembrar, acho que não foi no primeiro domingo do ano. Né? Quem sabia que devia estar e que podia, se quisesse, ter estado na vigília do ano novo, virando na presença de Deus, e não esteve, não tem como ter o ano que poderia ter. Devido, né, ao seu nível de consciência. Talvez é aquela pessoa que já fez correto antes. Já fez. Mas agora negligenciou. Está entendendo isso ou não? Isso é sério. Eu não sei que peso isso vai ter na vida de cada um, mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu percebo isso. Eu tenho situações na minha vida que eu vi, à medida que Deus foi, né, me dando consciência, o nível de tolerância também foi diminuindo. Foi diminuindo. Então, assim, um deslize já era. E chega o tempo que, às vezes, um deslize pode ser fatal. Por que Deus não teve a mesma misericórdia com o Beltsazar que teve com Nabucodonosor? Nabucodonosor, depois de ter passado como animal, foi restaurado. Foi restaurado e a sua glória veio ser ainda maior. Se você já leu o livro de Daniel, você sabe que é exatamente assim. Desceu, mas desceu feio. Mas quando recuperou o juízo, se humilhou, foi restaurado, sua glória veio a ser ainda maior. Aí o Beltsazar, que o sucedeu, foi brincar com as coisas sagradas. E ele ouviu, embora você soubesse, o que aconteceu com Nabucodonosor, que foi muito maior que você, Beltsazar. Você tinha consciência, você conhece a história. E embora soubesse, você usou os utensílios do templo para, na sua orgia, no seu pecado. Aí é onde ele viu aquela mão lá escrevendo, né? Você vê que ele tinha consciência que ele estava errado mesmo, que quando ele viu aquela mão escrevendo, Mene, Mene, Tekel, Parsim, ele entrou em desespero, o joelho começou a tremer, típico, né, de alguém que, né, sabe aquela coisa, fui pego, e agora? Entendeu? Estou tremendo aqui de medo. E ele ouviu da parte de Deus. Você foi pesado na balança, foi achado em falta, e acabou para você. E ele morreu. Não houve a tolerância, a misericórdia que houve para Nabucodonosor. Então Deus é que sabe avaliar. Eu já vi pessoas perderem empresas, por quê? Porque a empresa foi aberta, aquilo foi conquista, foi fruto da fé praticada em Deus. Chegou aquele resultado na fidelidade, dizimando, ofertando. Aí Deus deu. Vieram os testes. A pessoa começou a roubar a Deus. E reter o que não era seu. A empresa não se recuperou. Começou a descer, ficar cada vez mais difícil, até que a pessoa faliu. Então, não transforma em maldição a bênção, as bênçãos que Deus coloca e confia nas suas mãos. Deus tem falado conosco sobre isso, Ele quer gente, Ele quer Eliaquins, Ele quer gente que tem estrutura para promoção. Ele quer gente que tenha caráter para suportar o peso da bênção. E aí é aí onde tem que estar o nosso foco. Onde eu tenho que eu tenho caráter, eu tenho preparo para isso, né? Deus está encontrando isso em mim? Se Deus fizesse tudo que eu estou pedindo hoje, o que eu faria a seguir? Aonde eu estaria? O que eu faria?
Será que muitos, se hoje o Senhor já definisse cada projeto dele, imagina que hoje, tudo que você pediu seja materializado, haveria necessidade de terminar o propósito? Sim ou não? Na hora de falar, nós somos bons, né? Para responder, a gente responde corretamente com as palavras. Aí Deus respondeu tudo está concretizado. Será que a minha atitude seria, eu vou permanecer, porque eu não busco a Deus por isso, né? Eu vou continuar plantando, buscando, jejuando, agora por gratidão, como eu já vi gente fazer. Eu já ouvi pessoas dizerem que estavam no propósito, que não havia o que pedir, mas estavam no propósito, como gratidão por tudo que Deus já havia feito. Perfeito. É isso que Deus espera. Isso revela convicção e não interesse, né? Uma boa atitude, resultado de uma motivação externa. Porque quando estamos desesperados, quando estamos em apuros, quando estamos sem saída, não é difícil tomar decisões, fazer um voto com Deus. Por isso que eu digo que a decisão do Daniel não foi porque havia não tinha motivação. Não tinha motivação. Decidirem como decidiram logo no início, se abster de tudo. Havia uma convicção. Isso se prova, né, no decorrer da história. Mesmo depois que já estavam lá, Daniel, Sadraque, Mesaque, já estavam no topo, já estavam honrados, já haviam sido reconhecidos, quando vieram aquelas pressões, né, de se curvar diante da estátua, de não poder orar por 30 dias a nenhum outro Deus. Eles não se curvaram. Continuaram agindo com base em suas convicções. Então havia ali uma estabilidade que Deus quer encontrar no seu povo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-me e purifiquem o templo do Senhor. Então purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor. Primeiro eles tinham que se purificar, para depois lidar com as coisas sagradas. O templo do Senhor, o Deus, seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação, deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala da entrada do templo e apagaram as lâmpadas. E a palavra é a lâmpada. É a luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés. Então, o que eles fizeram aqui, muitos fazem hoje. Né? Na vida de muitos, a lâmpada já se apagou, a palavra já não tem peso. A palavra é desprezada. Não há essa resposta. Não respondem à palavra. Aos chamados do Senhor. Não estão sensíveis, não estão atentos. Não é por acaso que encontramos tanto nas Escrituras, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Porque eu posso estar escutando e não estar ouvindo. Esse ouvir tem a ver com obedecer. Eu provo que eu estou ouvindo mesmo quando eu obedeço, aquilo entra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Obedeça, creia. Retenha a palavra, coloque em prática. Não perca tempo. Por isso a ira, fecharam no 7, né? Também fecharam as portas da sala da entrada do templo, apagaram as lâmpadas, deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada, e nossos filhos e filhas esposas foram capturados.
Então observe que ele identificou aqui, a causa, a raiz do problema. Ele não olhou para as consequências, né? E por que isso está acontecendo? Né? Ele não olhou para as consequências, para as perdas, para as derrotas e fez ali como Gideão, né? O que é feito das suas maravilhas? Com as maravilhas nossos pais os contam, né? Por que como se ele não soubesse por que estavam naquela dificuldade, naquele aperto. Você vê que naquela ocasião o Senhor nem responde, apenas diz, com a força que você tem, vá libertar. Ele nem estica o assunto ali com o Gideão, não dá explicações. Porque você não quer ver o óbvio? Você não quer enxergar aquilo que é óbvio? A situação está clara aí. Por que vocês estão sob o jugo dos midianitas? Né? De novo fizeram o que o Senhor reprova. Então o Senhor nem respondeu esse questionamento do Gideão. O que é feito? Cadê as maravilhas? Nossos pais nos contam. Gideão, qual a força que você tem? Vai libertar Israel. Né? Ele não responde o questionamento. Não responde. Então nós temos que buscar aí na causa, na raiz do problema. Ele identificou aqui, ele diz, por isso, por causa disso. Sabe por que tem morte, tem derrota, tem perdas? Por que a ira do Senhor veio sobre nós? Sabe por que por causa disso o templo foi fechado? Né? Nossos antepassados foram infiéis, fizeram o que era mal, abandonaram o Senhor, deram as costas para Ele. Está tudo certo. Que maravilha quando uma pessoa olha para os seus próprios resultados e assume responsabilidade. Está tudo certo. Porque ficar naquela, não sei, não entendo, né? Por que, Senhor, que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Quando a nossa vida e os nossos resultados é reflexo das nossas escolhas. Eu vivo hoje o que eu plantei ontem. E se nós não gostamos do resultado, da colheita, temos que mexer na semente, mudar a semente, mudar a conduta, mudar o comportamento. Mudar dói, mas tem que haver mudança. Não espere ver algo diferente, fazendo a mesma coisa, sendo a mesma pessoa, permanecer no mesmo nível. Até a nossa liderança entendeu que Deus quer mais dela, que o que ela vinha fazendo, a vida de oração que ela vinha tendo, que acho difícil, né? Alguém, né? Tá num nível acima, né? Dificilmente alguém está acima da sua liderança. Então, imagine nós. Deus quer mais. Agora, todos estão atentos a essa chamada? Todos estão ouvindo esse apelo? Santifiquem-se, separem-se, consagrem-se. Todos estão atentos? Já decidiram no coração do que vão se abster, o que vai remover, o que vai tirar, o que vai fazer de novo, de diferente? A sua assiduidade no templo, seus períodos de oração, você tem levado isso a sério? Você tem tirado momentos para estar com Deus? Você tem buscado mais a Deus do que vinha buscando? Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, vamos repetir isso? Não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. Ezequias disse isso para quem? Para os levitas e serviu para os sacerdotes. Os sacerdotes, ao que parece, ainda não tinham se apresentado. Mas essa palavra era para os levitas e os sacerdotes. Não sejam mais negligentes quanto aos seus deveres. Você sabe quais são os seus deveres, suas responsabilidades. O que é certo, o que nós lemos no início? O que é bom, o que é certo e verdadeiro aos olhos de Deus. Tem gente que não precisa ouvir.
de alguém o que é certo, o que é bom e o que é verdadeiro aos olhos de Deus. Ele sabe o que Deus espera dele. Então, a palavra é essa: não negligencie mais. Negligência é quando eu sei e não faço. Eu sei o que Deus quer de mim, eu sei o que Deus está falando comigo, pessoalmente comigo, e de repente não estou fazendo. Cada um sabe. Não seja negligente. O problema não são os nossos erros. É a insistência, é a negligência. Isso é que compromete. Errar, todo mundo erra. Agora, a negligência é a permanência. A negligência manda uma mensagem para Deus. E que mensagem é essa? Quem pode dizer? A negligência manda uma mensagem para Deus. Que mensagem? Não quero mudar. Não quero mudar. Se eu estou insistindo, aí o que acontece? O que pode acontecer? Pode acontecer com essa pessoa o que aconteceu com Saul, né? Ele não quis mudar. Então, o que aconteceu com Saul? O Senhor já te rejeitou e buscou para si um homem segundo o seu coração. Você não quer obedecer, você não quer mudar. Então, o Senhor te rejeitou. Alguém quer ser rejeitado por Deus? Você quer ser aceito por Deus? Você quer ser aprovado por Deus? Você quer agradar a Deus, não quer? Então você sabe o que precisa mostrar a Deus? Coração inteiro. Um coração totalmente dedicado. Temor reverencial. Que os seus erros, que os nossos erros sejam novos, mas não mais os mesmos. E tudo é uma questão de decisão. Ezequias olhou para o pai e disse: não quero, não vou ser como meu pai, fazer como meu pai. Aquilo que o bispo Fernando disse ontem, é aquela risca no chão. Não vou repetir essa história. Não vou fazer igual. Quem na história agradou a Deus? Davi. O que ele fez? Que agradou a Deus? Ele, quando ninguém estava vendo, ele estava lá, sendo excelente, sendo responsável, sendo íntegro. Ele não fazia para aparecer, ele não fazia buscando reconhecimento, era dele, estava nele. Estava nele. Era dele. A responsabilidade, a fidelidade, a integridade. Não sejam mais negligentes quanto aos seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimar incenso. Os levitas que começaram a trabalhar de imediato foram do clã de Coate, Maate, filho de Amaze, e Joel, filho de Azarias, do clã de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel, do clã de Gerson, Joá, filho de Zimá, e Éden, filho de Joá. Então, esses foram que responderam, né, de imediato. Começaram a trabalhar de imediato. Então, responderam prontamente. Essa é uma coisa que Deus deseja ver em todos nós, a prontidão em obedecer. Né? Deus fala comigo já na sequência, como Abraão no dia seguinte, amanhã do dia seguinte, já estava lá obedecendo e seguindo as instruções. Isso mostra a credibilidade que nós damos a Deus. Né? E automaticamente mostra para Deus que somos pessoas em quem Ele pode confiar. No versículo 15 diz: esses homens reuniram seus parentes levitas e todos se purificaram. E em seguida começaram a purificar o templo do Senhor, porque não estavam em condições de lidar com as coisas sagradas.
na condição que estavam. Por isso que a bispa disse ontem, disse no domingo, e isso pesa mesmo. O altar é vida, o altar é morte. Fazer a obra de Deus uma bênção, mas também diz, maldito aquele que faz relaxadamente. Eu posso pegar a maldição. Então a gente tem que decidir. Ou entra ou sai, né? Já vivemos esse tempo da separação, vai ficar cada vez mais nítido quem é joio e quem é trigo. Quem é quente, quem é morno, e o morno o Senhor vai vomitar. Esse é o tempo para quem decidiu ser santo, como diz em Apocalipse, santifique-se ainda mais. Agora, essa decisão não foi tomada? Não é o que você quer? Você quer ser impuro, sujo? Suje-se ainda mais. Então vai de vez. Se joga na imundícia, na impureza. É uma coisa ou outra. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Não, Deus tem ciúmes, Deus quer um povo inteiro. Corta da sua vida aquilo que te contamina. Tudo aquilo que possa levá-la à contaminação. Aquilo que pode te contaminar através dos olhos, através dos ouvidos. Se afasta, corta. Corta amizades, corta relacionamentos. Para de ver, para de ouvir aquilo que não te edifica. É um intensivão, é Deus exigindo do seu povo, né, uma busca mais intensa. A bispa disse, é um tempo de preparação, de fortalecimento para aquilo que vem por aí. Não sabemos o que vem por aí, né? Mas a Bíblia anuncia só coisa ruim no mundo, para o mundo, não tem melhora para o mundo. Agora, não basta eu ter o título de justo, não basta eu estar na igreja, não é suficiente. O Ló tinha título de justo e terminou numa caverna derrotado com a família destruída. Então, eu preciso ser justo de verdade. Começar a purificar o templo do Senhor obedecendo às ordens do rei, de acordo com as instruções do Senhor. Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo e trouxeram para fora, ao pátio do templo, todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas as levaram dali para o vale de Cedron. Começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês e em 8 dias havia chegado à sala da entrada do templo do Senhor. Depois levaram 8 dias para purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em 16 dias. Então, havia sujeira, havia muita bagunça, muita coisa para ser tirada, né, arrancada, jogada fora. E nós precisamos fazer essa limpeza, essa vasculha. Talvez tem coisas aí que ainda não foram eliminadas, jogadas fora, deixadas para trás e precisam ser jogadas fora. Foram 16 dias de purificação, de limpeza, de arrumação. No 18 diz, então os levitas foram para o rei Ezequias e lhe relataram, purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da presença com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acás jogou fora, objetos esses consagrados, utensílios do templo. Jogou fora, além de fechar o templo, jogou fora, né, os objetos consagrados, quando foi infiel e fechou o templo. Agora estão diante do altar do Senhor purificados e prontos para o uso. Logo cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros como holocausto e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor do reino, do templo e de Judá.
O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. E assim, nós vamos lendo e vendo, né, a entrega, a adoração. Não tem adoração sem sacrifício. Você vê muito sacrifício, muitas ofertas sendo feitas, né? Arrependimento, mudança. E a gente tem que entender isso. Se nada mudar, nada mudará. Mudar não é confortável. Mudanças dói, né? Só que antes sofremos a dor da mudança do que viver a dor do arrependimento. A dor mais tarde, né, que muitos infelizmente vão sentir, que é aquela dor de olhar para trás e perdi muito tempo da minha vida. Mais um ano passou. Daqui a pouco o propósito acaba e alguns vão ter esse arrependimento. Eu podia ter lutado, buscado, plantado essa semente. Como alguns já têm esse arrependimento, já pesa. Toda vez que ouve, pesa. Eu podia ter virado o ano na presença de Deus. Pois é, podia. E agora? Agora não adianta fazer mais nada. Não, agora vai remir o tempo. Luta para remir o tempo. Né? Dessa oportunidade, talvez de anos, em que você brincou com as coisas espirituais, brincou de ser de Deus. Talvez não é só, eu não virei o ano na presença de Deus. Não, eu tive na igreja, eu passei a vida na igreja. Quantos nós já ouvimos? Que o ano que decidiram levar a sério, fazer para valer, fazer bem feito, teve resultado. Mas por anos esteve lá, participou. Ele participou, ele fez, ele trabalhou na obra do Senhor. E não teve retorno, resultado disso. Por quê? Porque Deus não quer trabalhadores. Deus não quer interessados. Deus não quer, Deus quer adoradores. Pessoas que o amam. Que querem as coisas, mas não querem as coisas mais do que desejam Ele. Porque não é um problema eu projetar, sonhar, desejar, querer. Agora eu tenho que querer algo mais que isso. Deus. Vida com Deus. Não ser como Israel, que queria os feitos. Mas quando viu a presença de Deus, a glória do Senhor, tiveram medo, se afastaram. Não se aproximaram. Não queriam esse relacionamento com Deus. Assim é muita gente. Quer o que Deus pode fazer, quer os benefícios, mas não quer viver para o reino, não quer servir ao reino. Quantos que estão dentro da igreja ainda têm essa visão do desperdício? Sabe, desperdício, algo menor. Não, isso não é para mim. Não, é limpar a igreja. Sabe, evangelizar, isso não é para mim, não é o meu chamado. Não é meu chamado evangelizar, ser um obreiro, fazer algo para o reino. Qual que é o teu chamado? Qual que é o nosso chamado se não servir? O maior chamado é servir. Servir. O seu mestre Jesus, correto? Ou não? Então, o seu mestre, ele não fez outra coisa a não ser servir e dar a sua vida em favor de muitos. Quantos que estão dentro da igreja? A diferença é essa, estão dentro da igreja, mas vivem uma vida hedonista, egoísta. Preocupados com o que comer, beber, vestir, o que vai fazer, é assim, só alimentando a carne. E nem tudo que você alimenta a carne podemos classificar como um pecado, mas quando você só vive para si, você está vivendo errado. Esse não é o propósito da igreja. É por isso que o inferno tem avançado. Que o espinheiro está em tudo quanto é lugar. Porque não vou me meter, não é problema meu, não é responsabilidade minha, não vou me envolver com isso. Né? Cada um com os seus problemas, sim. Não se envolva onde não é chamado. Né?
Cuide cada um sim da sua vida, mas leve os fardos uns dos outros. Você pode ser o que Deus disse que Abraão seria, uma bênção para o mundo, uma bênção para os outros. Não queira mais do que ser apenas abençoado, queira ser uma bênção. Uma pessoa por meio de quem almas serão salvas, vidas serão ganhas para o reino. Quantas pessoas do seu lado, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, que precisam ouvir a palavra, conhecer a palavra, conhecer a Deus, e pode conhecer através de você falando, você mostrando, testemunhando, falando de Jesus. Eu parei aqui no 34, né? Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados, pois os levitas haviam respondido mais depressa. Diga isso comigo, os levitas haviam respondido mais depressa. Então por que uns, a vida deslancha, vai, a coisa flui, e outros parece que não vai? Está aqui a resposta. Uns respondem mais depressa, outros custam a entender, ou não custam a entender, custam a ceder. Já sabe, mas não quer ceder. Já sabe, mas tem essa visão do desperdício, tem aquela mentalidade que a serpente soprou para Eva, não é bem assim, certamente não morrerás, não precisa de tudo isso. Então, uns respondem mais depressa, outros ainda estão cheios de opiniões, cheios de si mesmo, cheios de argumentos, e custa a entender, a crer, a se submeter. Houve grande quantidade de holocaustos, além de ofertas derramadas que os acompanhavam, e da gordura das muitas ofertas de paz. Assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi feito, foi realizado, diga, sem demora. Tudo foi realizado sem demora. Deus tem pressa, há uma urgência. Deus está nos chamando de volta ao jardim, não para ouvir a serpente, mas para se relacionar com Deus. Deus tem urgência nessa volta. Deus tem urgência na metanoia, na renovação mental. É um ano incrível, é uma promessa fora do comum. Esse tem tudo para ser o ano da sua vida. Responda a Deus depressa. Responda a Deus depressa. Não demore em fazer o que é preciso, em ceder, se submeter, mudar, estabelecer uma disciplina em cada área da sua vida. Começar, claro, pela vida espiritual. Estabeleça os dias que você vai estar. Agora é propósito, o ideal é todos os dias. Mas tenha assiduidade, tenha momentos de oração, leitura da palavra, invista na sua vida espiritual. Ore mais, busque mais. Levante um dia na madrugada pelo menos e vai buscar a Deus. Vai se fortalecer. É tempo de crescer. Ezequias pegou a nação devastada, corrompida, o templo fechado, cheio de impureza, de objetos impuros, 16 dias só para limpar o templo. Tudo estava uma completa bagunça. A nação derrotada. Você vê ele falando aqui das perdas, das mortes, dos fracassos, com consciência, por causa disso. Por causa disso. Não tem como ser diferente. Nossos antepassados fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Os nossos antepassados deram as costas para Deus, fecharam o templo, pararam de adorar, não sacrificam, não ofertam, não buscam a Deus.
Não tem como ser diferente. Então é por causa disso, é por isso. Vamos agir na causa. Vamos fazer o que é preciso. Vamos levantar. Agora é a hora de nós nos levantarmos e buscarmos a Deus seriamente, em primeiro lugar. E essa restauração vai acontecer. É isso que Deus espera de nós. É o caminho para chegar ao resultado que nós lemos no início. Ele teve sucesso. Ele foi bem sucedido. E é o que todos nós queremos. Sucesso, progresso, êxito. E o caminho é esse. Pega o seu propósito, fique em pé por gentileza. Coloca a mão no seu coração. Fale com o Senhor agora. Estendemos um pouquinho aí. Mas se desligue de tudo e se concentre agora em Deus. E se posicione nele, seriamente. Deus está nos chamando para uma volta. Deus vai separar o joio do trigo. Os pecadores não resistirão na congregação do justo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não é possível servir a dois senhores. A pessoa dividida e instável não recebe nada do Senhor. Busque saber o que é bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor. Peça a Deus discernimento, peça a Deus revelação, peça a Deus que fale com você, peça a Deus que tire a escama dos seus olhos, que te ajude a ver, que te dê essa consciência que deu para Ezequias. Ele viu qual era o problema da nação. Ele viu. É por isso, é por causa disso. Eu quero que você ore a Deus agora e diga: Senhor, eu quero esse discernimento. O que que falta? O que que eu preciso fazer? Que decisão tem que tomar? Que atitude, que rompimento, que entrega, que oferta, que mudança, meu Deus. É essa que vai dar condições para o Senhor agir e restaurar por completo, mudar completamente a minha vida, a minha realidade. Vamos falar com Deus. Fala com Deus. Nós não podemos estar fazendo o que é bom, certo, verdadeiro aos nossos olhos. Aí fora, a verdade já se tornou subjetiva, é uma questão de opinião, é relativa. O mundo relativiza tudo. Você não pode viver nisso, abraçar essa cultura. O certo é o que a palavra de Deus diz, o verdadeiro é o que a palavra de Deus diz, o que é bom é o que a palavra de Deus diz. Não é o que você pensa, você acha. Não é o que alguém diz. O certo, o bom, o verdadeiro é revelado por Deus. Você encontra na palavra. A palavra é nosso manual de instrução. Se esvazia, se submeta, siga as instruções que Deus tem te dado. Coloca a força para mudar o que é preciso. Responda depressa, sem demora. Sem demora. Aquilo que você tem entendido do Espírito, vai, haja, vai, se posiciona. Sem demora, porque Deus quer agir, Ele vai agir. Ele vai nos levar a lugares que ainda nós não fomos. Nós vamos viver coisas inéditas. Acredite nisso. Deus quer nos alavancar, nos tornar incomparáveis.
Dê condições a Deus para isso. Começa a organizar, arrumar a casa, tirar aquilo que é impuro da sua vida. Você ainda não iniciou esse processo de descontaminação, então começa agora. Tome essa decisão no teu coração. Os meus olhos não vão olhar o que é impuro, a minha mente não vai pensar, o meu coração não vai alimentar, desejar aquilo que me afasta da presença de Deus. Faz como Jó, que fez um pacto consigo mesmo, que não ia olhar, não ia se envolver com nada que o contaminasse. Faça um pacto com você, com seus olhos, com seus ouvidos. Eu não vou ouvir o que me contamina, eu não vou ver o que me contamina, eu não vou falar o que me contamina. Você sabe qual é a sua tendência, a sua inclinação. Você sabe. Talvez você tenha a inclinação da reclamação, da murmuração, do questionamento. Faz um pacto com Deus aí. E ora, diga: Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Me guarda de toda rebelião, Senhor. Guarda minha mente, guarda os meus olhos, guarda meus ouvidos, guarda minha boca. Senhor, me ajuda a ser santo como o Senhor é santo. Senhor, meu Deus, eu oro, meu Pai, para que esse despertar aconteça. O Senhor está chamando para fora os servos do Deus Altíssimo. Esse é o tempo da igreja aparecer, brilhar como astros nesse mundo de trevas. Nos ajuda, meu Deus, tomar essa decisão no coração de não sermos pessoas comuns, não sermos mais um no meio da multidão, de não fazermos parte da multidão, meu Pai. Que cada um esteja decidindo isso no coração. Eu não vou ser a multidão, eu vou ser o discípulo, aquele que se submete, aquele que segue, que anda nos passos, nas pisadas do Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos dê o coração certo. Tua palavra diz que o Senhor nos daria um coração de carne, tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, um coração disposto a obedecer. Eu oro por isso, meu Deus. Eu oro para que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, que te amam, meu Deus, acima de tudo, que demonstram esse amor, meu Pai, na prática, priorizando o Senhor, renunciando, negando a si mesmo, fazendo o que é bom, certo e verdadeiro aos teus olhos. Senhor, eu peço ajuda essa pessoa a romper, fazer uma risca no chão e decidir que não vai repetir histórias, não vai, meu Deus, se amoldar ao mundo, não vai viver segundo o padrão, talvez, dos pais, da família, meu Deus, mas vai se amoldar a cada dia ao padrão do céu e vai se inspirar, meu Deus, naqueles que são exemplo para nós. Daniel é um exemplo a ser seguido, Davi é um exemplo a ser seguido, Ezequias tem coisa boa para imitarmos. Jesus, eu te peço, ajuda-nos a te agradar, meu Pai. Ajuda-nos, ajuda cada um a responder depressa, sem demora. Talvez muito tempo já foi perdido. Talvez, meu Deus, com essa visão de desperdício, muitos já desperdiçaram tempo demais. Com essa visão de que não é preciso, não é bem assim, muitos já desperdiçaram anos da vida, fazendo um propósito minha boca, fazendo tudo minha boca, fazendo tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, relaxadamente, sem a intenção certa, sem a motivação certa. Muitos já perderam tempo demais. E eu oro, meu Deus, para que a palavra esteja entrando, para que a porta esteja aberta, para que essa mente seja renovada, e ao, meu Deus, receber a palavra, ela misture com a fé, creia, meu Pai, e saia daqui praticando, vivendo diferente. Senhor, eu consagro os projetos de conquistas, eu declaro cada sonho, cada projeto sendo materializado, que já nesse início de ano, meu Deus, ela possa ver essa unção cobrindo, sendo derramada sobre ela, e
e ela se destacando, se diferenciando, meu Deus, e avançando, e crescendo, e frutificando, e a vida dela fluindo, e as coisas fluindo como nunca, que aquilo que não aconteceu por uma vida, aconteça a partir, Senhor, dessa decisão no coração, de ser íntegro, de ser inteiro. Faz uma grande obra, meu Deus, que esse seja o ano da vida de cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero concordar com tudo que ela projetou, Senhor, e ligar na terra para ser ligada nos céus. Todas as nossas vitórias, conquistas, sonhos, projetos realizados, eu concordo, meu Deus, porque eu creio que tudo isso que ela almeja e deseja vai ser para honrar e para glorificar o teu nome, para servir ao Senhor, para honrar ao Senhor, porque ela entende qual é o propósito da vida dela, o maior chamado da vida dela. Eu creio nisso. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vem trabalhando em nós, por essa pressão, meu Deus, da tua parte para um crescimento, um aprofundamento. Eu te agradeço. E eu sei, meu Deus, que aqueles que derem condições, que derem abertura, que responderem a cada palavra como o Senhor espera, vão terminar esse ano num nível de glória, de honra, de poder, de vitória, de sabedoria, de inteligência, de discernimento, num nível inimaginável. Eu creio nisso, eu tomo posse disso para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para todos que estão aqui, Senhor, que ela termine esse ano realmente incomparável, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus, nós te amamos. Amém, 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 graças a Deus.